Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal SUS Fala Gestor. Você sabe exatamente o que vem a ser inovação em saúde? A gente vê todos os dias, vai num congresso, vai numa agenda de discussão de sistemas, seja privado, seja público, e invariavelmente você vai encontrar lá uma agenda em que está incluído a inovação em saúde. Como agenda, pega os jornais de hoje, você vai ver lá matérias certamente relacionadas a esse tema. E eu tenho me perguntado sempre, nunca perco a oportunidade quando esse assunto vem para a mesa do debate na qual eu esteja inserido, o que vem a ser inovação em saúde? O que é inovar em saúde? Em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer aqui um cenário sobre o que estamos falando. Se eu estou falando da medicina, neste caso, é importante a gente realçar aqui uma questão que é inevitável e que as pessoas fogem desse debate, não querem entrar nele. Toda a evolução que tivemos, todo o valor que tenha sido agregado do ponto de vista de tecnologia na área da medicina, especialmente na área do diagnóstico, nada do que tenha acontecido agregou valor a favor do usuário. Pensa um pouquinho, antes de você me contestar, dá uma raciocinada. Nós saímos do raio-x em 1923, como um instrumento de diagnóstico original que revolucionou o diagnóstico em saúde, para tomografia na década de 70, 80, numa precisão milimétrica de diagnóstico. Mas eu fico perguntando, isso favoreceu o acesso do usuário à tomografia? Não. Bom, basta ver as filas de espera que a gente tem no apoio diagnóstico de alta complexidade. Não vou nem entrar nesse mérito aqui. Basta só olhar que é fácil de perceber. A verdade é que a agregação de valor tecnológico na área da saúde traz aumento de custo. Não se percebe ao longo da evolução tecnológica uma redução dos custos, com facilidade de acesso para o usuário, com a recíproca da melhoria da precisão do diagnóstico. Esse tipo de discussão não existe em nenhuma outra área que se possa imaginar das atividades humanas. Se você falar em agregar valor tecnológico numa indústria, numa empresa, não há o que se discutir se isso não trazer ganho de produtividade, se isso não trazer ganho de redução de custo para a empresa. Claro que na área da saúde vão dizer os que não estão conseguindo enxergar o cerne dessa questão. Ah, mas a vida é mais importante. A vida de quem, eu fico me perguntando? A vida de quem? Eu quero saber se o usuário do sistema público e mesmo o usuário do sistema privado teve a sua facilidade ao acesso viabilizada pelo avanço tecnológico que fizemos. Prestem atenção, eu não estou aqui fazendo uma avaliação anti-evolução tecnológica, absolutamente. O que eu estou dizendo é que na área da saúde, a agregação de valor tecnológico, a inovação, a melhoria, o avanço na precisão de diagnóstico, o avanço na precisão terapêutica, medicamentosa, não facilitou o acesso para o usuário. Então, se nós estamos falando da medicina como referência de evolução tecnológica, aqui este é o cenário. A gente pode avançar no debate discutindo como é que se pode fazer, como é que os países, de uma maneira geral, podem fazer para facilitar o acesso. E olha que eu estou falando sobre um tema aqui que poderia se propagar numa outra discussão, que é o custo da rede de serviços na área da saúde.
sem entrar no mérito do avanço tecnológico. O nível de inflação, o nível de aumento de custos de serviços médicos, hospitalários no Brasil, ele fica em torno de 20% contra um índice oficial de 4, 5 ou 6%. Ponto. Portanto, pelo cenário da medicina, essa é a questão. A evolução tecnológica não agregou valor de facilitar a vida do meu usuário. Agrega valor na precisão de diagnóstico, agrega valor naquele usuário que está internado e que precisa de um diagnóstico rápido e preciso para poder gerar uma cirurgia precisa. Não se discute isto. O que estamos falando aqui é na agregação de acesso, facilidade de acesso do usuário ao serviço. Se eu estou falando na outra parte do processo de governança e gestão de sistema de saúde, aqui também não tem havido muita inovação. Porque a primeira pergunta que se faz aqui, ou que se deveria fazer aqui, é a seguinte: o que é inovação? Que eu já deveria ter feito lá no início do vídeo. O que é inovação? Inovar não significa necessariamente fazer coisas novas. Eu costumo dizer, como me ensinou o falecido João Cândido, inovar significa ter coragem para fazer as coisas que outros não tiveram para fazer. Inovar significa fazer coisas que já foram ditas que poderiam funcionar e que ninguém teve coragem de pôr para funcionar. Foi preciso um fio desencapado, como costumo dizer, não é? E o meu amigo gestor de sistema de saúde, Francisco Pedro Brandão, sabe bem do que eu estou falando, para que esse negócio desse certo. Então, a primeira questão é a seguinte: como é que eu faço a inovação na governança e na gestão desse sistema de saúde? Em primeiro lugar, tem que colocar o usuário como referência. E estou falando aqui do sistema público. Se eu agregar a discussão no sistema privado, eu não posso deixar de colocar duas referências: o beneficiário e a operadora. Porque aqui estou falando de uma relação de lucro, uma relação em que alguém livremente compra um serviço e alguém livremente oferece na sua forma, nas suas condições. Portanto, a inovação da gestão de saúde começa no acesso, dando mais rapidez no atendimento, facilitando a vida do usuário, fazendo um acolhimento mais humanizado. É aqui que começa a inovação em termos de serviços de saúde. O médico aí na sua clínica, ele busca os pacientes na recepção, ou ele continua chamando pelo próximo como era antigamente, e em muitos lugares ainda continua sendo? Você ainda usa ficha e senha na tua clínica? O teu beneficiário ainda se vê obrigado a ficar arrancando o papelzinho da máquina para poder ser chamado pelo número e não pelo nome? A inovação em saúde começa aqui, no acolhimento do usuário. A inovação na gestão da clínica começa com a operadora trabalhando na auditoria seletiva, antecipada, aquela auditoria que não faz glosa na conta do profissional quando ela chega. A auditoria seletiva é aquela institucional que eu pré-pactuo condutas, que eu pré-pactuo procedimentos. Inovar em saúde significa fazer acompanhamento do beneficiário, significa adotar aquele conceito da longitudinalidade que pouca gente entende e sabe o que que começa lá dentro da unidade primária, da policlínica ou da unidade de saúde e vai até a finalização do atendimento na alta complexidade. A responsabilidade do profissional de saúde que começa o atendimento lá na unidade primária e continua acompanhando o usuário, o beneficiário, até os serviços de alta complexidade. Isto é inovar. Isso é fazer coisas diferentes. Eu costumo dizer que, como regra, nós temos operadoras similares, nós temos secretários de saúde do setor público similares,
nós temos modalidades de atendimento similares, nós temos usuários e beneficiários diferentes. E o que nós estamos fazendo para cada um desses que são os diferentes, mas que lá na ponta são os que estabelecem e determinam o reconhecimento institucional da minha organização, da sua organização? Inovação. Pensa um pouco aí, dá uma olhada em quais foram as inovações que você de fato implementou, excluindo as de natureza médica, excluindo a evolução tecnológica de medicamentos ou de diagnóstico, aquilo que de fato tenha sido feito a favor do seu beneficiário. Manda para mim, manda a discussão para cá que a gente pode seguir nessa conversa aqui, tá certo? Não se esqueça de fazer a sua inscrição, ative aí o sininho para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos, tá bom? Participe da plataforma SUS Fala Gestor, manda um e-mail lá para a gente, que a minha equipe terá um prazer imenso em poder incluí-lo no grupo. E-mail com o nome do DDD e a cidade onde você reside e trabalha e a função que você tem se no sistema público ou privado. Tá certo? Um grande abraço aí e até a próxima.